Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, CEO, estou como CEO e fundador do Universo Apo. E nesse bate-papo nós temos Marcos Pereira, jornalista, palestrante, mentor em comunicação, apresentador há mais de 25 anos, hoje está na Jovem Pan. Perfeito. Correto. Seja muito bem-vindo, Marcos. Pô, meu caro, obrigado pelo convite, obrigado, prazerzão estar aqui contigo para a gente trocar uma ideia sobre os assuntos. Perfeito, vou entrevistar um jornalista, olha a responsabilidade. Que nada. Da Jovem Pan ainda. Qual que é a tua função lá, para mim entender? Eu estou atualmente na coordenação de jornalismo da Jovem Pan, cuido de um time aguerrido, que gosta de comunicar, gosta de fazer jornalismo, e tenho a função de comandar o Jornal da Manhã, né, na ancoragem, juntamente com o meu parceiro César Júnior, que é outro guru da comunicação aqui em Joinville, já tem bastante experiência, e a gente tem esse compromisso, né, das 7 às 8 da manhã, todos os dias, diariamente, tá no radinho das pessoas, também no YouTube, né, com transmissão digital, falando o que é notícia aqui da nossa região e levando conteúdos para as redes sociais também. A gente comentou até antes de iniciar a gravação sobre a questão deles ter convidado a gente também para ir lá, e eu vi que depois que fizeram esse convite que eu comentei pela pessoa, eu vi que era muito voltado a empreendedorismo também, né? Perfeito. Então quem quiser assistir das 7 às 8 da manhã na Jovem Pan sempre tem algum conteúdo muito relevante de pessoas que já trilharam alguns caminhos, né? Que a gente sabe que esse caminho de empreendedorismo é um pouco mais duro, e é sempre bom aprender com quem já tirou essas pedrinhas do caminho, né? A pauta sempre está voltada nessa questão do universo, como você bem pontuou, a questão para ajudar o empreendedor, desde o cara que está iniciando, o cara que já tem uma certa experiência, porque às vezes um projeto bem sucedido, por exemplo, dentro da sua empresa aqui, e que deu certo e que funcionou, quando você leva isso para o rádio, estende a mão, que é o que a gente diz, você inspira outras pessoas, né? As pessoas podem ter novos insights, enfim. Então essa é a ideia, é ajudar o empreendedor, porque a nossa economia ela é pujante, é verdade, Joinville vive um bom momento, e quanto mais pessoas desenvolvendo o empreendedorismo ou o intraempreendedorismo, certamente a cidade ganha, a economia ganha, todos nós vamos ganhar, certamente. Perfeito. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a importância da comunicação, obviamente muito voltado ao setor corporativo, né, que eu acho que é uma das nossas maiores dores da empresa, que a gente viveu aqui dentro, tá louco? Como é complexo a comunicação. E eu falo assim, para te falar um risco e aqui chegar um Francisco, é muito fácil, né? E não é uma habilidade que nasce com a gente. E as pessoas têm muito essa visão de que, não, eu sou influente e logo me comunico super bem. Não, tu fala igual um papagaio. Acho que comunicar é diferente. E eu queria saber tua visão sobre isso, sobre essa questão de perfis, né? Realmente existe tendência a um bom comunicador ser mais influente ou não? É uma coisa que treina ao longo do tempo. A gente fala, meu caro, que falar, até papagaio fala, sim, como você bem citou, robô também fala. Perfeito. E a gente tem, às vezes, em casa, na família ou na empresa, aquela pessoa que é falante, né? Sabe aquele cara que fala? Eu tenho um na família que fala, emenda uma história na outra e vai embora. Mas não é por muito falar que seremos ouvidos. Essa é uma frase antiga que um cara sempre contou aqui em Joinville. Essa frase sempre ficou cravada para mim, gravada na minha memória. Quando a gente fala o que é comunicação assertiva, quando eu pego empresários, mentorados, eu atendo dentro de um hotel aqui em Joinville, o cara fica na minha frente, faço perguntas estratégicas para ele sobre comunicação, oratória, os mais variados fatores da comunicação, e pergunto para essa pessoa, o que é comunicação assertiva? E a pessoa vem com várias respostas para essa pergunta. A comunicação assertiva, ela tem uma resposta apenas. Simon Sinek, um grande pensador, estudioso da área da comunicação, diz o seguinte: não importa o quanto você sabe, e sim o que o outro consegue te entender. A comunicação assertiva é o que o outro entende, ponto. Essa é a resposta
mais apropriada para essa pergunta. E no universo corporativo, a regra também deveria ser a mesma. Quando o meu liderado entende a minha mensagem, opa, eu fui assertivo. Quando o meu cliente entende o que eu quis dizer de forma pela empresa, de forma corporativa ou através do marketing, opa, a mensagem foi assertiva. Mas na maioria das vezes não é assim. Em relação à questão de perfis, a comunicação, a oratória são técnicas que você desenvolve ao longo do tempo. É muito comum a gente ouvir falar o seguinte: fulano nasceu orador, fulano comunica bem porque nasceu com o dom. Nem sempre essa frase é verdadeira. O Mário Sérgio Cortella tem um vídeo no YouTube que ele conta bem a história, que às vezes ele fica chateado porque termina a palestra, as pessoas chegam para ele: Mário, parabéns pela tua palestra. Poxa, você nasceu... Hã? Não, desculpa, é que eu ouvi ele falar que ficou chateado, porque ao invés de a pessoa comentar algo que ele falou, é alguma coisa relacionada a tira uma foto comigo. Também, Parece que a pessoa não ouviu nada do que ele falou. Mas além desse detalhe, bom gancho, além desse detalhe, as pessoas chegam para ele e falam: você tem o dom da palavra. E aí ele diz o seguinte: pô, eu fico chateado. Não que eu não queira ser elogiado, não é isso. As pessoas não lembram que ele falou de você tem o dom da palavra, no sentido de que, ele até fala isso no vídeo dele, que Deus olhou para ele e falou: menino, vem cá, você vai aprender a falar em público. E não foi assim. Quando ele começou a fazer a leitura dos versículos bíblicos lá na igreja, tal, ele tremia que nem uma vara verde. Ele leu mais de 10 mil livros. Ele assiste palestras ainda hoje de outras pessoas para aprender. O que quer dizer com isso? As pessoas nem sempre nascem com o dom da palavra, com o dom da oratória. 0,07% da população mundial nasce com aquela predisposição de não ter timidez, aquela pessoa que encara qualquer palco, que fala com todo mundo. Sabe aquela criança que vai pro palco, aquela criança que a gente fala assim desde cedo, mas que criança metida? Sim, sim. Aquele adolescente que pega um karaokê, vai lá e canta errado mesmo, na frente de todo mundo. Não tem timidez. Agora, não significa que essa pessoa tenha comunicação assertiva, não significa que ela é uma oradora, não significa que ela é clara na sua mensagem. E isso também acontece dentro do universo corporativo. No mesmo ambiente empresarial, nós temos vários perfis de lideranças, perfis de liderados, perfis de clientes, perfis de fornecedores, perfis de gestores, e por aí vai. E aí olha a complexidade que nós temos de fazer com que esse mesmo grupo fale a mesma linguagem. E atualmente nós temos 4 ou 5 gerações no mesmo universo empresarial. E aí o problema vai tomando corpo, né? Só se maximiza. A minha filha, que tem 9, 10 anos, escreve coisas no WhatsApp que eu olho ali e falo: meu Deus, eu com 10 anos jamais escreveria assim. E quando ela tiver 15, 16, 18, com estágio, com 20 numa empresa, ela já vai entrar com aquela linguagem, com aquela percepção, e vai ter gente de 50 anos lá que talvez ainda está acompanhando essa transição do analógico para o digital. Sim. Então é complexo, é verdade, e nós vivemos um momento desafiador para que a nossa comunicação dentro da empresa ela seja assertiva para o cliente, para o fornecedor, para o público interno, para o público externo. Por isso, nunca se comentou tanto, nunca se falou tanto sobre as habilidades necessárias da comunicação, essenciais neste 2025 e por aí vai, né? Uma das palavras-chave do ano passado para cá. A gente falou sobre essa questão de complexidades de pontos, né? A gente interpretou, a gente teve a dificuldade da expansão da empresa, e a gente percebeu que quanto mais a gente expandia, maior virava esses links de comunicação. Só que esses links de comunicação, eles não cresciam um a um. Eles iam ganhando ramificações. E aí a complexidade de chegar à mensagem que eu queria na operação em si era muito mais difícil. E obviamente eu, com todas as minhas deficiências de um
empresário com um perfil muito mais dominante e muito mais objetivo, potencializou isso, né? Porque Sim. eu tinha muito pouca paciência para comunicar algumas coisas, e eu sei que isso é uma baita falha, né? Como gestor e como líder. E aí é onde que a gente passou por diversas turbulências, crises de cultura dentro da empresa, e aí sim eu falei, peraí. Vamos parar. Antes de falar que aqui existe um erro, deixa eu olhar para mim, né? É isso. Daí eu comecei a falar, não, peraí, realmente acredito nessa correlação de uma tendência de que sou dominante, então tenho umas características mais específicas, sou influente, tem outras, sou analítico, tem outras. Então eu olhei para mim e falei, não, peraí, eu tendo a ser muito mais objetivo nas coisas e tendo a não dar muita firula. Falei uma vez, 2 vezes, não fez, eu vou lá e vou fazer. Uhum. Eu falei, não, peraí, temos um defeito aqui. E aí onde a gente tomou a iniciativa de colocar outras diretorias, né, principalmente a de operações, que é o L'Oréal, que hoje eu falo, não, peraí, tu é maravilhoso, perto de mim, tu é ele aqui, eu aqui, em questão de conseguir dissipar melhor essa comunicação. Uhum. E aí entra essa questão de entender dentro da comunicação, entender aonde que tu tá, né? Eu acho que isso é muito importante, porque naturalmente o erro da comunicação, as pessoas, não sei qual que é a tua percepção disso, mas as pessoas tendem a sempre levar a culpa para fora e não para dentro. Sim. E esse é um erro. Inclusive para quem tem essa missão de comunicar, informar, entreter, seja dentro da organização ou não, e para quem vai para o palco também com esse sentimento. Eu mentoro pessoas, empresários que, Marcos, quero falar com mais tranquilidade no palco, por exemplo. Porque a responsabilidade para que o outro entenda é sempre do emissor, obviamente. Claro que tem até uma frase que diz, a responsabilidade de quem emite a mensagem é 100%. Eu não concordo 100%. Totalmente, porque 100% não. Sim. Porque eu posso ficar aqui, a gente pode ficar conversando meio-dia aqui. Se você não tem interesse na minha mensagem, se você tem uma outra situação para resolver, em algum momento vai desviar o foco da nossa mensagem. Então, eu posso não ter 100% da responsabilidade, mas sim, mais da metade sim, é da minha responsabilidade. Por quê? Se eu vou fazer uma palestra, eu preciso entender quem é meu público, de que forma que eu trabalho com esse público, se eu vou usar termos técnicos ou não, qual é o meu objetivo, qual é a minha mensagem central, call to action, né? No marketing se fala muito, qual a ação que eu vou chamar a partir da minha mensagem e tudo mais. Então, meu caro, voltando a esse ponto que tu comenta, as pessoas sim têm a tendência em terceirizar aquela comunicação, aquele recado que não deu certo. Eu falei, mas você não me ouviu. Eu falei várias vezes, você não copiou. Eu te disse isso antes. Isso passa por uma discussão do Marshall Rosenberg, que é a comunicação não violenta. Tem um livro sobre isso. Como é que a gente desenvolve a comunicação não violenta? Como é que a gente leva a comunicação não violenta, inclusive para um ambiente empresarial? E ele cita exatamente isso. Quando eu acuso alguém da falha da minha comunicação, eu estou desenvolvendo a comunicação violenta e não a cultura da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, inclusive dentro das empresas, é muito mais eu fazer perguntas do que respostas. Precisamos entender o diagnóstico da comunicação aqui dentro da empresa, que foi o exemplo que você bem citou agora. Opa, tem um gap aqui, vamos corrigir aqui, fulano tem um perfil aqui. É isso, a comunicação não violenta é parar, observar, identificar os perfis, melhorar os processos sem acusar ninguém. Porque todos nós, em algum momento, precisamos e devemos aprender e vamos aprender com a comunicação do outro, sempre. O ser humano conecta com outro ser humano porque temos histórias reais, temos sonhos, temos desafios, temos medos, temos angústias.
As histórias elas só se diferenciam, mas temos sentimentos, temos emoções. E quando a gente entende que o outro faz parte da minha vida dentro do universo empresarial, por exemplo, fica tudo mais fácil, fica tudo mais leve para eu comunicar com o meu grupo. É um assunto que às vezes fica meio complexo das pessoas entenderem, mas na prática, quando você busca entender o outro ser humano, a tua comunicação fica mais leve. Quando o Felipe Prates, que esteve aqui contigo, fala um negócio seguinte: quando a gente entende de pessoas, a gente entende de negócios. E eu digo que quando você entende de pessoas, você vai entender mais de comunicação também. Porque você tem os seus desafios e aí eu preciso entender o que você precisa neste momento da nossa troca de informação. O desafio é levar isso para o universo empresarial. Por isso que o óbvio precisa ser dito dentro das empresas. É isso que você fala. Falei uma vez, falei 2 vezes. Não funcionou, eu vou lá e faço. Opa, talvez o óbvio precisou ser dito em algum momento aqui. Como é que a gente corrige? E por aí vai. O universo da comunicação, meu caro, é muito amplo. É gostoso debater sobre isso. E ele é muito difícil de ser assertivo, né? Eu acredito que como cultura da empresa, a gente discutiu aqui dentro de falar, não, peraí, a gente chegou na cultura ideal. A gente não chega na cultura, porque a cultura ela é cíclica. E a gente ela se renova, ela cai, tem hora que tá um pouco... não tá tão bom, daí recupera e tudo mais. Mas eu até anotei aqui, existe alguma forma de identificar e melhorar essa questão da comunicação interna, seja por rituais, por padrões de reunião, por one-on-one, por reuniões coletivas com todo o time? Existem pilares que tem que ter dentro da comunicação, eu não sei se de forma certa ou não. Eu sempre comentei com os líderes, peraí, qual é o nosso propósito? Transformar o futuro de pessoas em empresas através da educação. Tá, legal. Quais são os nossos pilares? Tá, resiliência, mérito e conhecimento. Tá, legal. Tudo que a gente for comunicar tem que ter pinceladas disso aqui. Foi uma forma que a gente achou de fazer na nossa leiguice, digamos assim, né? Nesse tema. Existe alguma estratégia perante isso? Vou te dar um exemplo prático do que eu faço nas minhas palestras. Eu tive na semana retrasada para uma palestra lá no Agroatech Park, para um grupo de pessoas de uma empresa aqui em Joinville, que atende em todo o Brasil, inclusive um time bem bacana. E a palestra foi sobre como comunicar melhor e vender mais. E a gente fez um bate-papo de 1h30, mais ou menos, trazendo os pilares da comunicação, pitch de vendas e por aí vai. Antes de encerrar a minha palestra, eu sempre coloco no telão a seguinte pergunta: me responda em uma frase o que vou levar de hoje. Ou seja, para a pessoa que me ouviu durante 1h30, para que ela me responda sem anotar nada, lá com aquela resposta lá do fundo, do coração mesmo, o que vou levar do encontro de hoje. É ali que eu pego o cara pelo calcanhar, no bom sentido da palavra, se ele assimilou o que eu fiquei falando 1h30. E as pessoas dizem coisas que eu falei lá no início, no meio da palestra e por aí vai. Então, a gente precisa criar uma cultura de parar para avaliar a nossa comunicação dentro da empresa. E aí vai através de feedback, vai para o processo de reunião. Por quê? A gente faz reunião para ver a questão financeira, a gente faz reunião para olhar o ano, a gente faz várias reuniões. E eu vejo na própria empresa onde trabalho que a gente tem isso, que a gente não para, às vezes que deveria, para analisar a nossa comunicação interna e externa. E isso é uma realidade de muitas empresas. Pelo menos os empresários que eu recebo lá, quantas vezes em 3 meses você parou o time para avaliar a comunicação interna? O que está indo lá para o rádio corredor? O que teu cliente está trazendo de retorno? A gente fez isso no semestre passado. Quer dizer, às vezes a ferramenta da comunicação ela fica em segundo plano, não porque a empresa tem dificuldades, não, porque
falha-se nessa questão da cultura. Respondendo a sua pergunta, tem que ter feedback, tem que parar, tem que ouvir e tem que analisar o que o seu colaborador está falando lá fora, o que o teu colaborador está levando para o ambiente fora da empresa, o que o teu cliente está comentando, o que o teu fornecedor está dizendo sobre a tua empresa, sobre a tua entrega, sobre o teu serviço, sobre os pilares. O exemplo que você traz é o seguinte, toda empresa tem lá os pilares, tá? Cara, se num pitch de vendas, se numa fala desse colaborador, em algum momento não aparecem os pilares, os valores da empresa, é hora da gente parar e, de fato, o óbvio precisa ser dito. A gente precisa dizer novamente para esse time o que a nossa empresa é, para onde nós vamos, para onde queremos ir, quais são os valores como premissa, o que nós queremos, qual é o universo que a gente quer para o momento. Então, eu acredito muito que tem que ter uma pauta recorrente em relação à nossa comunicação interna e externa também. Perfeito, perfeito. Essa questão existe algum gancho específico para a gente iniciar uma boa conversa? Eu puxo a maioria das imersões, eu estou junto, né, aqui na empresa, e os 10 primeiros minutos de imersão são os mais difíceis. Nossa senhora! E tá todo mundo meio dormindo ainda. Sim. Né, e tu lá na frente, eu até comentei, tem o Yuri Uchida, que é um dos mentores aqui da Apo Educação, e ele é um comunicador, tá louco, cara. Ele tem demais as pessoas, demais. Eu acho incrível a habilidade que ele tem, natural. Dá pra ver que é um pouco dele isso, né? Ele treinou, obviamente, estuda neurociência, ele se aprofundou muito nisso, mas dá pra ver que é dele, expansivo, né? E ele usa muito ganchos, por exemplo, de tá conversando contigo, não sei o que. Eu me lembro a primeira vez que eu palestrei com ele, que a gente dividiu o palco, foi para 2.000 pessoas. E foi a primeira vez que eu palestrei para 2.000 pessoas. E aí ele chegou para mim e viu que eu tava meio nervoso, né? Pô, o que é natural, né? 2.000 pessoas. E aí, tá, deixa eu ver, vamos olhar a tua palestra. Ele super solícito, assim, né? E eu falei, vamos. A primeira coisa que eu abri minha palestra, eu sou... naturalmente, como a gente construiu aqui, eu tendo a ser um pouco mais técnico em algumas coisas e falar sobre processos e falar como que a gente construiu, como que a gente faz. E tinha isso na palestra. E aí ele perguntou, mas conta a tua história pra mim. Eu contei a história do porquê do nome Apo e tudo mais, que tem uma história por trás de tudo isso, depois até eu posso compartilhar contigo. Uma história que eu até comentei do Apocalipse 21 e tal. Perfeito. E ele olhou pra mim assim, isso não tá na tua comunicação? Eu falei, não. Ele falou, é isso que as pessoas consomem. É isso. E resumindo, acho que uns 40 minutos antes de entrar no palco, mudou minha palestra inteira. Foi super bom. Foi difícil pra mim passar aquilo, porque pra mim foi um momento de muita falha da minha vida, assim. Que eu errei muito, então foi muito difícil eu comunicar aquilo abertamente para todo mundo, mas para mim foi um divisor de águas, assim. Tanto que depois daqueles eventos eu comecei a focar muito na educação de dentro da empresa, nos eventos presenciais aqui. E aí ele, pegando o gancho que eu falei desses pequenos, ele falou, tu tem que entender que o meu perfil de comunicação vai ser diferente do teu. E daí tu vai entender o porquê na minha forma de conduzir a imersão. Eu sou uma pessoa um pouco mais calma no falar, mais técnica e tal. E ele chegou já assim me lembro até hoje, uma mulher sentada aqui. Ele olhou pra ela assim, tu faz striptease pelada? E eu, meu Deus do céu, eu queria enfiar a cabeça num buraco. Ele já começou assim? Já começou assim. Eu queria enfiar a cabeça num buraco. E ele... Eu sei que tu não faz porque tu é uma lady. E todo mundo aqui são um bando de fofos e nem sabem o que é isso. Mas se tu não faz striptease, começa o striptease pelado, por que tu já chega pros teus clientes oferecendo todos os produtos? E cara, ele já começou assim, aí pronto, né? Dali pra frente só foi sucesso, né? E aquilo ali ficou muito. E eu nesse dia eu discuti com ele, pegando o gancho do início da minha fala,
que é muito difícil iniciar uma palestra, uma imersão, porque a primeira hora, o primeiro bloco que a gente chama ali, tá todo mundo travado, ninguém te conhece, todo mundo resistente, com o escudo erguido. Será que eu tenho 30 hoje, né, 31? E a gente lida com indústria aqui dentro. Uhum. O que esse guri vai ensinar pra gente? O que não sei o quê? Então, existe alguma forma mais assertiva de iniciar esses momentos de palestras, bate-papos? E eu vejo isso até em reuniões gerais com empresas maiores. Esse é um bom ponto. Por quê? É que nem pitch de vendas. A gente vê uma realidade no mercado, o pitch de vendas comum, qual é? Olá, eu sou o Marcos Pereira, especialista em comunicação, e hoje quero falar com você que tem dificuldade de se apresentar em público, fazer uma palestra para grandes plateias ou gravar para as redes sociais. Esse é um pitch comum. Todo mundo faz isso. Sim. O cara que começa o pitch dizendo eu sou fulano da empresa tal, já começa errado. A palestra tem o mesmo destino. Nós precisamos iniciar de forma impactante. Agora, para ter começar impactante, um passo anterior que é o seguinte. A pergunta que a gente precisa responder, e aí vale tanto para a reunião, vale para a palestra. Quem é minha plateia naquele momento? Quem é meu público? Quais são as necessidades dele? Quais são as dores? Porque eu preciso conectar. E eu vou te dar um exemplo bem prático de uma palestrante que esteve em Jaraguá do Sul recentemente. Eu fui mestre de cerimônias, chamei ela no palco, e essa menina, digo menina porque ela tem 30 e poucos anos, bem jovem, ela veio de São Paulo fazer uma palestra para mulheres em Jaraguá do Sul. Ela chegou ali, fez a abertura e tal, e era sobre liderança e vendas. Alguém aqui se atrasou por causa do trem? Daí eu me atrasei, não sei o quê. O trem corta a cidade de Jaraguá do Sul. Ela conectou porque trouxe algo da cidade, pontualmente. E depois, num quebra-gelo, ela veio na linha seguinte. Será que tá muito calor? Será que amanhã dá para tomar banho nesse rio aqui? Como é que é o nome desse rio aqui? Tapa o cu, não sei o quê, tapa não sei o quê. Ela não soube falar o nome do rio, propositalmente. A galera rachou o bico, não sei o quê. Aquela plateia identificou com aquela palestrante o seguinte: poxa, essa palestrante, apesar de ser chique, é uma mulher muito chique, ela chegou no palco, uma mulher bonita, tu vê que ela se cuida, bem maquiada, bem elegante. A plateia identificou aquela palestrante, opa, essa mulher é igual a eu, é igual a mim, né? Essa mulher é igual a mim, essa mulher erra igual a mim, essa mulher achou estranho um nome, ou seja, conexão. Quando a gente leva o nosso estilo para o palco, fica mais fácil de conectar, de comunicar. Quando a gente leva o nosso estilo para a reunião, a gente tem mais chances de ser assertivo. Por quê? Quando você viu 2.000 pessoas, o que te passou pela cabeça? Eu tenho que impactar, não, eu tenho que chegar lá, eu não posso parecer a imagem de um menino, eu tenho que chegar lá com uma postura de palestrante. Claro, tudo isso faz parte, mas cada um tem um estilo. O Marcos tem um estilo de comunicar, o Eduardo tem um estilo, fulano tem um estilo, e a gente precisa levar o nosso estilo, a nossa essência. A nossa essência é... Você já ouviu falar em Clóvis de Barros Filho? Sim. Pois é. O Clóvis de Barros Filho tem um vídeo dele no YouTube. Ele vai dar uma palestra, apresenta eles, como vocês, Clóvis de Barros Filho. Ele vem, a galera bate palma e tal, ele se posiciona, toma um gole de água, está bem posicionado, os microfones são 2 microfones direcionais assim, ele arruma, ele olha para a plateia, aquela multidão, ele olha para as pessoas e fala: desde que o homem pensa para viver, a pergunta sobre a vida boa é a mais importante. E aí ele fala dos ensinamentos de Sócrates, de Jesus Cristo, filosofia e por aí vai. Durante 1h20 ele fica contigo e tu fica preso ao que ele fala. Porque apesar de falar de filosofia, ele faz tu rir, ele contextualiza, ele tem uma linha de pensamento, mas é uma palestra humanizada. E o estilo dele é assim. E durante 1h20 ele não te deu nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Tu teria uma razão
óbvia de ficar puto da cara. Pô, mas esse cara chega aqui, nem me cumprimenta, o que ele tá achando? É o estilo dele, cara, e tá tudo certo. Termina a plateia, as pessoas o aplaudem e tudo mais. Ele conectou mesmo começando com aquele formato. Porque é o estilo dele, é a essência, é coração, é alma. A gente, quando descobre esse estilo, a gente vai para o palco mais leve. Porque aí é o Marcos mesmo, é o Eduardo mesmo. Agora, o que o teu amigo trouxe é um ponto importante. Por quê? Essência, coração, alma, estilo, o meu estilo de falar, de comunicar está aqui. O que eu preciso trazer é as técnicas da oratória para cá. E uma das técnicas é, em algum momento, eu parar e pensar o seguinte: como vou abrir minha palestra? Isso é técnica. Quando você fala, a minha história, o nome Apo surgiu assim, Apocalipse, opa, isso é uma história. História conecta, já falamos aqui sobre isso. Então eu trago essa técnica de contar história para o meu estilo. Eu trago essa técnica de chegar no palco com os 2 pés posicionados, peito aberto e olhar para as pessoas, que isso é técnica. Então eu trago essa técnica da comunicação não verbal para o meu estilo, porque daí eu já tenho uma história. Então eu reúno esses atores para fortalecer a minha palestra, a minha reunião, a minha comunicação. Me alonguei um pouco mais na resposta para dizer o seguinte: sim, os minutos iniciais sempre são mais difíceis. E sempre foi e sempre será. A gente, como líder, quando chama o time lá para fazer uma reunião, a gente, como palestrante, você como empresário, eu também como empresário, tem uma reunião. Qual é a pauta? Eu tenho que parar por 10 ou 20 segundos e pensar, como é que eu vou abrir, como é que eu vou iniciar? Reunião sem dono é que nem cachorro sem dono, né? Os dois, o cachorro sem dono, os dois passam fome. E na palestra e no encontro também, a gente precisa pensar o seguinte: na questão da reunião, eu gosto de um exercício que é assim, se eu fosse um cliente em potencial da nossa empresa agora, o que você me ofereceria? É a pergunta que eu posso fazer para o meu colaborador. Se o cara vier com um leque aberto de opções, de produtos, de serviços, tem algo errado. Porque, de novo, eu não vou me abrir na primeira vez para o meu possível cliente e dar tudo que eu tenho a oferecer. Claro que não. Eu tenho que eleger o que é a prioridade. Seja produto, seja ideia, seja os valores, né? Eu primeiro agrego valor para depois vender algo, né? Sempre essa é a regra. Então um exercício que talvez que possa funcionar nesse sentido estou com o meu time reunido, eu posso chamar minha equipe lá da Jovem Pan e o seguinte: se eu fosse um potencial cliente seu hoje, o que você me oferece como diferencial em relação hoje ao mercado? É uma opção, uma sugestão de quebra-gelo, de começar a fazer as pessoas se destravarem. Por quê? Quem comanda uma reunião, quem comanda uma fala, é quem mais faz perguntas do que fala. Essa é sempre a regra. E às vezes a gente vê no mundo corporativo, o cara abre uma reunião, fica 10 minutos falando, o colaborador já foi, ele já está pensando na dívida, ele está pensando no almoço, ele está pensando lá na frente. A gente precisa fazer mais perguntas para entender o nosso universo da comunicação. Simples assim. A gente precisa desenvolver a escuta ativa no nosso dia a dia, no ambiente empresarial, na faculdade, em casa, no trabalho, onde quer que a gente esteja. A gente é um bom líder quando a gente ouve mais. A gente tende a ser um bom orador quando a gente ouve mais. Esse é um exercício difícil. A pessoa começa a falar, já entra juízo de valor e eu já quero condenar o que ela está me dizendo. Às vezes eu nem espero ela concluir a fala e eu vou lá e digo, não, você está errado. Não, você não está certo, eu te avisei antes. A gente tem a reação e não a ação como deveria ser. Por isso que o universo da comunicação, ele não deve sair da pauta nunca. Não só nas empresas, dentro de casa, com a minha mulher, com o marido, com os filhos. A comunicação, ela é sim complexa, e quem disse que nunca foi? Ainda mais no universo digital, que você tem que ter um outro olhar para entender.
a minha filha que é totalmente digital e a minha mulher que tem 40 anos que ainda é muito mais analógica do que digital. Olha o que eu tenho dentro de casa. Perfeito. Então a gente precisa sempre estudar sobre comunicação, meu cara. Ali tu comentou uma coisa bem interessante que a gente chama de curva de necessidade, que geralmente os vendedores têm muito essa tendência de chegar para aquele perfil de cliente, supomos que você é um cliente nosso, e chegar aí, tudo que a gente tem. E tem esse gráfico que a gente, depois que descobriu, começou a utilizar mais em treinamentos, que ele é um gráfico, ele é uma curva côncava ou convexa, eu não sei qual que é para baixo, mas ele é uma curva para baixo. Não é ascendente. Exatamente. Uhum. E essa curva, ela é um pouco mais achatada nesse eixo zero. Ela é mais próxima do eixo zero. Essa é a necessidade do cliente. E quando a curva ela vai muito para baixo, que eles usam isso como exemplo, é geralmente o que os vendedores ofertam para aquele cliente. Então a gente tem uma desproporção entre necessidade e oferta. E isso faz com que tu perca as vendas. E aí é onde entra aquelas estratégias antigas, por exemplo, o boi de piranha, que é clássica, né? Clássica. Então, ofereça pouco primeiro, tenha esse cliente retido dentro da empresa, crie uma boa experiência para depois colocar ele dentro de uma esteira de produtos e aí sim tu conseguir vender outras soluções, porque é muito mais fácil vender para quem está dentro de casa do que a aquisição de novos clientes, ainda mais no mundo digital. A recorrência é tudo, né? E aí é um ponto interessante que você traz, porque quando você fala na questão do boi de piranha, é isso. E quanto mais perguntas você faz, mais chance de você ter do cliente exatamente trazer as necessidades dele, as dores, e você entender o que esse cara quer no momento. Sim. E aí você tem o produto da prateleira correto, certo, para aquele momento. E a gente vê na prática, infelizmente, que... Mas é difícil. Sim, é difícil, porque tu tem a ansiedade, tu tem a ânsia da venda, tu não quer perder, tem uma questão, tem logística, tem ruídos externos, tem fatores emocionais. Perfeito. E por aí vai. A gente entra, tu comentou até agora, vou aproveitar o gancho para entrar nessa questão do mundo digital. A gente vê nitidamente que o mundo digital gerou uma ansiedade gigantesca nas pessoas, né? Muito porque elas ouvem e veem a comunicação das outras pessoas com cenários perfeitos, né? E mesmo no mundo digital, acho muito complexo a gente se comunicar. Qual que é a tua visão sobre o digital, sobre como ele chegou até nós? Eu vejo que para mim é muito difícil me comunicar no digital, porque eu tenho muito medo, né? Que existem muitas bolhas, e essas bolhas sair esse pequeno grupo daqui e atacar a minha, porque eu tenho uma visão totalmente diferente do que tu acredita. E quando a gente vai para o digital, a gente percebe que as pessoas mais autênticas são as pessoas que mais descolam em seu crescimento, porque são muito verdadeiras. Inclusive, uma das tendências que a gente viu desse ano são empresas com posicionamentos políticos mais fortes, como empresas de direita, por exemplo. São empresas que, obviamente, para empresas que estão em um patamar muito alto, é um pouco mais complexo, mas empresas que estão abaixo, querem ganhar mercado, às vezes é um caminho que vão utilizar esse posicionamento. Mas o mundo digital, com certeza, gerou ansiedades, gerou frustrações. A gente acha que é fácil todo mundo comunicar na câmera, eu vou parar para a câmera, seja muito bem-vindo ao meu canal e blá blá blá. É muito difícil, né? Como que tu vê essa questão do digital? Existem técnicas, não existem? Digital, janela para o mundo. O fato é que a gente precisa estar lá. Quando eu digo a gente, o cara que é empreendedor, o cara que tem uma empresa, eu tenho uma empresa de treinamento, de eventos, estou na Jovem Pan, a Jovem Pan precisa estar no digital, a minha empresa precisa estar no digital, o Marcos em si também está no digital, obviamente. Os desafios, eles são enormes, obviamente. Por que a gente encontra esse profissional que você citou, por exemplo, que tem dificuldade de olhar por uma câmera e dizer, olá, eu sou fulano e hoje quero comentar sobre o assunto tal?
Geralmente a gente encontra essa dificuldade no público 30 mais, 25 mais, 40, 35, 40 anos mais, porque essa galera não teve tanto contato com o digital lá na infância, na adolescência ou até a fase inicial ali da juventude e tudo mais. De novo, o exemplo da minha filha, hoje ela tem 10 anos, quando ela fez 8 anos, ela já gravava comercial para uma empresa em Joinville. Com uma facilidade, pegava o celular. Claro que ela via eu fazendo isso em casa também. Na pandemia eu fazia a reportagem do sofá de casa. Eu não podia sair de casa, eu estava na RBS na época, eu colocava lá o celular, gravava a reportagem no sofá. De bermuda mesmo, só daqui para cima, botava uma camisa igual essa aqui, posicionava, olha. E foi assim porque a gente teve que se adaptar. Então ela viu isso, pô, meu pai gravou uma reportagem para a RBS no sofá de casa, então imagino que na cabeça dela eu posso gravar qualquer coisa no celular em casa ou algo parecido. Sim, as pessoas têm dificuldades ainda com o digital. Ele não é um universo novo, mas ele exige muitas habilidades. 3 horas e 33 minutos é a média que o brasileiro fica conectado nas redes sociais diariamente, segundo o último estudo. Muito tempo. É muito tempo. Tem gente que fica muito mais que isso, né? É um número que é absurdo, 3 horas e 33 minutos. Imagina o que essa pessoa faz o restante do dia, como é que se relaciona com a família, com amigos, o que ela estuda, se é que estuda, será 3 horas é uma manhã quase inteira. Quase a manhã inteira, dependendo do horário que você levanta. E o ativo mais valioso da atualidade é justamente a atenção das pessoas, o tempo das pessoas. E nas redes sociais, ao mesmo tempo que eu comentei, né, a gente precisa estar nas redes sociais. Então, o mar vermelho te diz, tu tem que estar nas redes sociais para tentar alcançar o mar azul, onde tem menos oceano azul, onde tem menos tubarões e tudo mais. Ao mesmo tempo, tu está disputando ali com muitos tubarões no digital. O Ricardo Dal Bosco, que é um palestrante, mentor, um cara que eu admiro demais, ele fala nas palestras dele que você e eu, o que a gente vale nas redes sociais? A gente vale uma dedada. Porque o cara pega o celular, começou o conteúdo do Marcos, do Eduardo aqui, pô, vai te dar uma dedada. De dedada em dedada ele vai passando, teu conteúdo, tua história, se não agrada, isso aqui. A cada 10 segundos, não, cara. Tu leva uma dedada a cada 3 segundos, se o teu conteúdo não impactar no digital. Se a minha empresa que está vendendo algo, cara, mas isso aqui não faz sentido, pum, 3 segundos. É por isso que o YouTube tá lá, né? Pule em 3, 4 segundos, né? Te dá a opção. É desafiador. A gente só vai atingir o nosso cliente, o nosso público, cada vez mais se a gente tiver uma comunicação, e não só assertiva, como falei agora, mas cada vez mais personalizada. Eu vou atingir essa bolha que você citou quando eu personalizar a minha comunicação, identificar qual é essa bolha que faça sentido para mim e eu agregar valor a essas pessoas que estão lá nessa bolha. Porque lá está meu consumidor, lá está meu cliente e por aí vai. Se eu pensar o seguinte, no digital, querer comunicar para todo mundo, para todos os públicos, só vou perder dinheiro, vou perder tempo. É fácil fazer isso? Não é, cara. Não é. Porque nas redes sociais, no digital, você vai testando, né? Você vai testando. É assim com o marketing. Testa aqui, testa ali, não deu, você recua. E aí, nessa brincadeira séria, vai a questão de tempo, vai a questão de recursos humanos, né? Quem você emprega para cuidar daquele universo. Legal. É desafiador, mas a gente não pode estar longe e fora do digital. Hoje já não é mais uma opção, né? Já não é mais uma opção. E lá no digital, sim, vou ter ataques de uma bolha. Lá no digital, eu vou ser, como é que eu vou te dizer, em algumas vezes, as bolhas serão ingratas com o meu negócio. Sim.
Sim, porque você constrói uma reputação durante meses e por uma vírgula, por um comentário, tua reputação pode cair, você tem que reconstruir novamente. A gente vê muitas tendências do digital e como ele é um mundo muito complexo, ele evolui muito rápido. Demais. A forma de comunicar, a gente vê lá dentro que evolui muito rápido. Os modelos de conteúdo, a gente vê que evoluem muito rápido. Né? Na questão de... por um exemplo, a gente vê que uma tendência é os vídeos mais longos esse ano, ao invés daqueles vídeos mais curtos, porque os vídeos mais longos tendem a ter uma retenção maior daquele público específico. Hábitos de consumo mudaram, as pessoas estão cuidando mais da saúde e um dos principais esportes é ciclismo e corrida. Então, naturalmente, as pessoas quando estão correndo estão ouvindo alguma coisa. Então, aposta-se em conteúdos mais longos. Então, eu vejo que a comunicação no mundo digital ela é extremamente complexa. Né? Mas eu acho que o medo do julgamento, o medo de como as pessoas vão interpretar, acho que ele é muito maior. Né? E acho que se desprender um pouco disso para montar as nossas estratégias de comunicação. E isso que tu comentou de saber para quem a gente está comunicando, acho que é um erro mais comum de todas as estruturas das empresas, que é a definição do ICP ideal, do cliente ideal. Quando tu sabe quem que é essa pessoa aqui, dores, desejos, em que canal está ouvindo as coisas, se escuta mais rádio, se ele lê jornal, se ele está no digital, se ele está em restaurantes específicos, aí entra em marketing off, né? Então aí tu começa a saber como se comunicar com aquele público específico. Então, você traz um ponto crucial e importantíssimo, que é medo do julgamento. E aí, esse item ele serve tanto para a nossa exposição no digital, quanto para a nossa exposição no palco tradicional. Em qualquer momento que a gente tem que se posicionar, tem que trazer a nossa visão, oferecer uma ideia ao produto, tem a questão do julgamento. O julgamento sempre vai existir. Um ser humano sempre julgou e vai continuar julgando outro ser humano. É da nossa natureza. Quando eu estava na RBS, eu chegava para fazer reportagem nos lugares, as pessoas falavam, mas como você é baixinho, mas como você é magrinho, mas lá no jornal você parece grande, você parece alto, não sei o quê, né? As pessoas brincavam assim, e até tinha uma frase, mas na TV você parece homem, daí eu brincava, mas eu sou homem desde que eu nasci, eu sou homem, claro que eu sou homem, não, mas estou querendo dizer que parece mais velho, não sei o quê. As pessoas sempre me julgavam e julgam no sentido, como esse cara é magrinho, como esse cara fala assim, como esse cara fala assado. Essa talvez é a má notícia. A boa notícia é que, na questão da oratória, um estudo diz o seguinte, se colocar você falar para 2.000 pessoas, como você teve o exemplo lá, e você aplicar uma pesquisa nessas 2.000 pessoas, 7 a cada 10 pessoas vão pensar ou vão dizer o seguinte, eu não faria o que o Eduardo fez no palco. Em qual sentido? Como esse cara é corajoso, como esse cara fala bem, como esse cara foi lá e deu uma palestra. Pô, mesmo sendo 2.000 pessoas, o quê? Eu ir num palco com 2.000 pessoas? Eu jamais iria. Perceba, a cada 10 pessoas, mais da metade dizem que não fariam o que você está fazendo lá, não no sentido de que você fez algo errado ou algo ruim, não, mas elas o admiram pela tua resiliência, pelo fato de se expor, pelo fato de querer ser vulnerável mesmo. Você vai pro palco, no palco você tá peladão lá. Todo mundo te olha de cima a baixo e diz, pô, esse cara é assim, esse cara é assado. Ou seja, você se expõe. Então, as pessoas, e eu trato isso na mentoria, as pessoas me dizem, eu tenho medo porque as pessoas vão pensar que eu não sei falar, que eu não sei. Nem sempre o julgamento da plateia é o mesmo que está na sua cabeça, como orador, como empresário. Geralmente o cenário é diferente. E como que eu mudo isso? Mindset. Sim. Mindset no seguinte, vamos fazer uma palestra para 2.000 pessoas? Vamos pegar esse exemplo. Vamos. Então, eu vou ter 2.000 empresários na minha plateia. O mindset é o seguinte, cara,
eu tenho uma boa história, eu preparei minha apresentação, eu tenho um storytelling, eu vou abrir assim, eu vou desenvolver assim, vou concluir assim, eu vou trazer a jornada do herói, eu vou encerrar com um vídeo, por aí vai. Aí eu me preparo. Eu tenho preparo e eu tenho as técnicas da oratória. Eu sei me posicionar, eu sei respirar corretamente. Quando eu reúno tudo isso, o preparo, o estilo, as técnicas e mindset, cara, eu tenho que ir lá e fazer o meu tudo. Depois eu vou ver feedback, depois eu vou ver o que as pessoas pensaram ou não pensaram. Quando eu tenho autoconhecimento, eu sei o que funciona para mim aqui no microfone. Quando eu me autoconheço, eu sei como agir no palco, como agir diante do meu liderado, na reunião com o gestor, com o acionista. O autoconhecimento, meu caro, é uma das bases para a nossa comunicação assertiva. Fica muito mais leve para você. E autoconhecimento eu vejo do meio da comunicação, pegando esse gancho, obviamente, mas do que a gente não fala e não do que a gente fala. Sim. Porque geralmente o julgamento é muito mais uma coisa interna, mais profunda. É uma coisa que às vezes a gente não quer comentar com ninguém e a gente não quer fuçar porque às vezes dói. Né? E aí começam esses reflexos de medos de estar em cima do palco, de julgamento das pessoas, de frustração, de aceitação, de vários outros aspectos que eu vejo que impactam nessa boa performance. E às vezes isso tem início onde? Lá na adolescência, lá na juventude. Quando eu fui fazer um TCC que eu tremia, que eu errei, que as pessoas riram de mim. Sim. Quando lá na escola eu tive que fazer uma apresentação e as pessoas deram gargalhadas, porque eu não conseguia falar em público. Aí aquele monstrinho lá da infância, da juventude, ele veio crescendo na fase adulta e eu não tratei ele. Vou contar uma historinha bem rápida para vocês aqui, para você e para quem está com a gente. Eu era uma criança extremamente tímida. Quando eu fiz 18 anos para o alistamento militar, eu conto isso, tem vídeos meus sobre isso no Instagram, lá no LinkedIn, conto essa história. Eu estava no alistamento no 62º Batalhão de Infantaria em Joinville e eu não servi. Eu fui para o excesso de contingente. O exército viu que esse cara magrinho não dava nem para bucha de canhão. Eles foram gentis, né? Foram gentis. Excesso de contingente. Para não dizer assim, tu não serve para nada, vai embora. Aí a gente estava numa sala e tinha muita gente querendo servir o exército, mais uma galera, isso estou falando de 1998. Sim. E lá no final do expediente, quase 2 da tarde, chegou uma equipe de TV na época da RBS ainda, e a equipe queria gravar com alguém para ouvir os jovens, por que os jovens queriam servir o exército e tal. O tenente lá na frente, naquela multidão, todo mundo, todo raquítico, aqueles adolescentes lá, jovens, envergonhados, o tenente perguntou, tem uma TV aqui, quem quer dar uma entrevista para repórter sobre o fato de querer participar, servir o exército e tal. Ninguém. Absolutamente ninguém. E eu lembro muito bem, mas devia estar uns 160 jovens, 150, 160. Tinha muita gente. Ninguém. E eu lá no meio daquela multidão, e nada, e ninguém, tal. O tenente fez uma pergunta umas 2, 3 vezes. No terceiro momento, o Tanso aqui, foi lá e... Eu quero falar. Só fiz assim, o tenente lá, então vem aqui. Quando eu levantei, cara, que eu fui atravessando aquele corredor até chegar na equipe, suor, vermelhidão e por aí vai, aí só passava uma coisa na minha cabeça, o que eu fiz, Sentamos, a repórter pegou meu nome e tal, vamos gravar? Vamos. Quando o cara acendeu aquela luz da câmera, aquela luzinha da câmera, porque as câmeras mais antigas hoje já são menores, era uma câmera muito grande, o cara botou no ombro, tal. Aquela luzinha assim, parecia uma luz de caminhão, aí que eu não vi mais nada. A repórter fez 2, 3 perguntas, ficou uma porcaria, ficou uma bosta aquela gravação, que é a sonora que se diz. Bom, feita a entrevista, isso era no dia de semana, o jornal ia ao ar sempre 11h50 da manhã, e aí eu pensei, amanhã estou na TV. E aí eu avisei para todo mundo, para a mãe, para o pai, para o cachorro, para a tia, para os amigos, amanhã eu vou estar na TV. No outro dia saiu a matéria e saiu uma frase minha muito rápida, porque ficou muito ruim. Depois eu pedi a clipagem, tal. Para finalizar essa história, depois disso, cara, eu fiquei pensando, eu não posso perder oportunidades. Por mais que fosse para aparecer na televisão, era jovem, aquela coisa toda,
Cara, emendei já no ano seguinte, primeiro curso de oratória, né, para entender. E no curso de oratória um cara trouxe no primeiro dia, o cara deu um ovo de galinha, um ovo. Isso foi na segunda. Na sexta a gente saiu do curso de oratória com uma caixa e um pintinho. um pintinho, um filhote de galinha. Olha. Dentro da caixa. Porque ele queria simbolizar que a tua oratória está nascendo agora. Eu era solteiro, tal, eu levei aquele pintinho para casa e acabei dando para um amigo, né? Não fiquei com aquele negócio em casa, tal. Porque eu pensava o seguinte, cara, eu não posso, eu tenho só 18, 19 anos, eu não posso chegar à fase adulta desse jeito. Eu quase morria em falar com alguém. Então, percebe que isso é treinável, e a questão do julgamento, depois que tu entende, depois que tu lida com isso, fica mais leve. Quando eu dei um treinamento para 38 gestores da Engie Brasil dentro de um hotel na Barra Funda, no Rio de Janeiro, tu acha que eu não estava preocupado, ansioso? Sim, claro que estava. Tu acha que em algum momento não passou assim, por que esses caras... Tinha cara que ganhava 50 pau de salário, 60 mil reais, estava lá, eu, o Marcos, sim, falando sobre oratória. Tu acha que em algum momento não me passou, o que esses caras vão pensar? Mas depois que tu condiciona, tu treina isso, cara, naquele dia, em nenhum momento me preocupei com isso. De verdade, com toda sinceridade. Eu comecei o treinamento às 9 da manhã, eu fui até às 5 da tarde, estava na Conquer ainda, a Escola de Negócios da Nova Economia. Falei, eu vou entregar o meu máximo. Depois a gente vê feedback, depois a gente vê o que as pessoas comentaram. E a minha maior preocupação foi a menos pontuada no feedback que aquele grupo me deu. Percebe? Muitas vezes o medo do julgamento ele é muito mais interno, e você pontuou muito bem isso. Sabe aquela história que você fica imaginando que vai dar certo, que vai ser o fim do mundo, chega lá, tu faz? Não. É assim na nossa comunicação também. O pessoal vai fazer reunião com o cliente e naturalmente a gente trabalha com serviço, sempre esquenta o negócio, né? E o pessoal fala, né? Eu falo, cara, isso tudo que vocês estão achando que vai dar na reunião tá na cabeça de vocês. Porque eles vão, acho que vai ser guerra. Vão sair no tapa lá dentro. Eu falo, cara, não é assim. O ser humano naturalmente evita conflitos. O cérebro não quer gastar energia. Exatamente. Então, o que vai acontecer ali? Vocês vão conversar, vão alinhar as coisas e tá todo mundo no mesmo propósito. Raríssimas, às vezes, deu algum problema específico. E pra gente encaminhar até pro final, tem um tema interessante que é a questão da inteligência artificial. A gente vê que os algoritmos do mundo digital já começou a pegar conteúdos plagiados, conteúdos... parece que vão derrubar, tem alguma quantidade de conteúdos que se tu colocar uma vez, duas vezes, três vezes conteúdos copiados de outros produtores de conteúdos, esses conteúdos vão ser derrubados e suas contas também. Então o mundo digital está migrando muito para a autenticidade. Aquele conteúdo mais puro, aquele conteúdo com mais verdade, aquele conteúdo menos engessado, né? Mas todo mundo fica assustado com a inteligência artificial. Tu acha que é um inimigo para a comunicação? É um amigo? Porque monta roteiros de uma forma extremamente fácil, né? Mas perde-se muito a autenticidade das pessoas. A gente vê, né, clientes utilizando, só que fica muito engessadão, quadrado. As pessoas se preocupam mais em montar aquele roteiro do que propriamente desenvolver aqui alguma coisa, né? É uma boa pergunta. Eu ancorei no ano passado o primeiro Summit de Inteligência Artificial que aconteceu dentro do Ágora Tech Park, uma iniciativa de uma empresa aqui de Joinville, bem bacana. Durante um dia inteiro o tema só foi inteligência artificial. E tem uma frase de um palestrante que veio de São Paulo que me marcou e eu não esqueço jamais. Seabra? Não, era um outro... O Seabra também estava falando de inovação, bem bacana. Fernando Seabra, né? Era um outro rapaz de São Paulo, eu até lembro da fisionomia dele, mas não do nome. E ele falou o seguinte, durante a palestra dele: nós estamos apenas arranhando a parede da inteligência artificial. O que está do outro lado a gente não faz ideia ainda. Esse é um ponto. Sobre a sua pergunta se é amigo ou inimigo da comunicação, eu divido essa resposta em duas etapas. Primeiro, eu acho que ela é
amiga da comunicação na facilitação de processos, para a gente ganhar tempo, para a gente otimizar processo, otimizar custos e por aí vai. Acho que aí ela é amiga. Ela é inimiga da comunicação aonde? Na autenticidade, no estilo. Aí eu concordo contigo também. Porque a nossa comunicação, como eu falei agora há pouco, a gente precisa daquela vertente do estilo, da nossa essência, né? Coração, alma e tudo mais. Porque eu não posso ser alguém que eu não sou. Minha comunicação vai ser travada, vai ser robotizada, não vai ser eu. Não tendo autenticidade eu tendo a ser, a errar mais e tudo mais. Então ela é inimigo nesse ponto. Porque a gente vai deixando a essência de lado, a gente pega algo de uma base já existente, que não é novo, já existe em algum lugar, a inteligência artificial só buscou em algum ambiente, trouxe ali, eu vou lá e estou catando, eu pego essas referências e trago para a minha comunicação. Ali sim é inimigo. Então nós temos um grande desafio para comunicação versus inteligência artificial. Por quê? Eu atendo clientes em Joinville e um cara esses dias pegou, eu faço release, construo o release e já no contrato eu já deixo bem claro. A partir do momento que a gente definiu o tema e a fonte me responde as perguntas, eu tenho 2 dias para entregar um release pronto. É o meu jeito de trabalhar. Eu poderia dizer o seguinte: olha, você me respondeu as perguntas, né? Você é a fonte, você me dá as respostas e eu te entrego o release em 4 horas. Também é possível, desde que eu vá para um chat GPT, vá para roda lá dentro, joga lá, ele vai me dar uma estrutura que vai ser mais do mesmo. E aí teve um cliente meu de uma empresa em Joinville que fez uma brincadeira, o cara mesmo foi lá e botou as informações, o cara construiu um release. Né? E aí eu fui lá, peguei aquele release e pontuei, ó, essa frase aqui, ela já está no site, ou seja, né, não tem nada de novo aqui. Então, meu caro, é desafiador para o universo da comunicação essa questão da inteligência artificial, em razão dos braços que ela está trazendo, das facilidades, é verdade, mas ao mesmo tempo de microbolhas, ao mesmo tempo de interpretações, ao mesmo tempo de um universo obscuro. Sim. Obscuro. Perfeito. Se a gente está arranhando essa parede e lá no outro lado tem coisa que a gente não imagina, então o que lá no outro lado da parede tem que vai impactar a minha comunicação? Certamente tem algo inovador, assustador e que vai e muito desafiar a gente como profissional. Não só quem produz conteúdo, produz a comunicação, mas quem recebe também. Porque o cara que é receptor da mensagem, pelo digital ou não, ele vai ter certamente mais dificuldade. Pô, isso é verdade, isso não é. Isso é o Marcos que está falando ou não é? Sim. Isso é um avatar? Da onde que veio isso? Da onde que tem essa narrativa? E as inteligências artificiais de imagem, elas estão evoluindo agora muito rápido. Né? Demais, cara. Demais. Vídeos que falam em outros idiomas. Tanto que uma das barreiras agora, que foi o YouTube, se não me engano, está apostando bastante na tradução, né? Simultânea dos conteúdos. Então, produtores de conteúdo, eu vejo, vão ter uma dificuldade muito maior ainda, porque vão existir... a gente não concorre mais com a comunicação, com conteúdos daqui da região, a gente vai concorrer com o mundo inteiro, produzindo conteúdo para atingir as nossas regiões em específicos. Aí entra relevância e outras questões que são importantes, né, para boa comunicação. Para a gente encerrar aqui, o que tu vê que seriam... A pessoa quer melhorar a comunicação, melhorar a comunicação na empresa, quais seriam os passos que tu vê para essa pessoa? A comunicação na empresa, o primeiro passo é o que a gente comentou agora há pouco, é nunca deixar esse tema como secundário. Porque a gente viu e vê isso ainda. A empresa está indo bem, de repente tem que passar por uma reestruturação, tem uma questão financeira. Onde é o primeiro setor que muitas vezes se mexe? No marketing, da comunicação.
essa ferramenta vira fator secundário ou até terceirizado dentro de uma empresa. Então, primeiro ponto se você precisa vender mais, como é que, paradoxo é isso, você deixa de ser mais agressivo no mercado, né? Porque se tu diminui a tua comunicação interna ou externa, você tem mais ruídos internos, ou você tem menos agressão no mercado lá fora, quer dizer, as coisas tendem a dificultar para você. Não é só o fator de ser visto e ser lembrado, não é isso. Você tem que ser visto, tem que ser lembrado, mas você tem que ter uma estratégia de comunicar bem com o público interno e com o público externo. Quando você diminui ou tira essa estratégia de mercado, obviamente você abre margem, opções para ruídos, para ter mais dificuldade. Então, esse é o ponto inicial. Ponto número 2, dentro das empresas, falamos sobre isso também. Para a gente entender de comunicação, a gente precisa entender de gente também. Não é só entender de gente como para entender de negócios. Uma coisa está relacionada à outra, obviamente, mas quando eu entendo o meu liderado, quando eu entendo o meu líder, quando busco entender, quando faço perguntas para entender como melhorar o processo de comunicação interno, quando eu busco entender o meu cliente, quando eu busco entender qual é a dor do meu cliente e entregar uma experiência para ele, quando eu tenho um fornecedor que está conectado, que agrega valor ao meu negócio, a minha comunicação tende a ser mais assertiva. Então eu traria esses 2 pontos iniciais para a gente não esquecer de sempre pautar como avançar, como melhorar a comunicação e entender de pessoas para melhorar processos. E para finalizar, o terceiro ponto é essa questão das ferramentas, né? Você trazer ferramentas até digitais para que facilitem o teu processo, porque a comunicação que funcionava para uma empresa na década passada, talvez não faça mais sentido para o teu negócio, obviamente, na década atual, e por aí vai. Você mesmo pontuou, a inteligência artificial, a velocidade da internet, tudo é muito rápido, né? Se eu tenho um conceito para comunicar com as pessoas, esse conceito precisa ser atualizado. Né? Os meus pilares estão ali, mas a linguagem do meu cliente é outra. Então eu tenho que me adequar à linguagem do meu cliente e por aí vai. Então é um grande guarda-chuva que você certamente tem várias linhas para buscar, discutir, estudar. E a gente sempre fala, os especialistas sempre falam, nunca pare de estudar, né? Nós como profissionais, e a empresa também jamais deve parar de estudar sobre como avançar a comunicação, o que é tendência, o que é a realidade, buscar entender o mercado. É complexo? Ninguém falou que não seria, mas é assim, é um mundo corporativo, né? Se destaca quem tem uma estratégia, quem sabe reunir todos esses pilares para agregar e melhorar a sua comunicação. Perfeito, e acho que uma coisa que para mim funciona muito, para a gente encerrar, começa. Né? É isso. Antes de eu olhar muito para. Eu acredito que hoje eu estou tentando buscar aperfeiçoar muito isso, porque estou à frente do podcast, estou à frente muito de relação pública da empresa, dos eventos, agora tem aulões que a gente vai focar muito no digital, tem produção de conteúdo, então a condição que eu estou aqui exige com que eu estude mais sobre isso. Mas eu comecei isso há 1 ano atrás. Olha só, hein? Em pequenos movimentos e não dava certo, e a gente investiu nesse espaço e sabe aquele medo, só que eu sou uma pessoa que eu nunca parei. Falei, só se movimenta. Perfeito. Tem coisas que se tu não aprende aqui, tu vai aprender com o tempo. O tempo ele vai te moldando dentro disso. Primeiro semestre do ano passado, gravei primeiro semestre mais 3. Nos primeiros 9 meses, gravei 5 podcasts. Assim, vou dar um exemplo claro, né? Sim. Chegou um momento que virou no 9º mês ali pra frente, até dezembro, acho que foi uns 3 por semana, mais ou menos. E hoje a gente está aumentando essa régua
em conteúdos em geral. Então, acredito muito, vocês querem melhorar a comunicação, comecem, né? Bom ponto. E para finalizar, as pessoas quando me procuram dizem: Marcos, eu quero ir para o palco mais confiante. Marcos, eu quero ser mais confiante nas redes sociais. Marcos, eu quero fazer uma palestra, preciso estar mais confiante. E a frase minha, que eu uso nos cursos, que é: a oratória é uma grande escada. Suba degrau por degrau, assim como é na vida, na confiança. A gente sempre vai ficando mais velho, vai ficando melhores em vários quesitos da vida. E na nossa comunicação é assim. As pessoas dizem pro Cortella e dizem pro Marcos, salvadas as devidas proporções, obviamente, as pessoas me falam: Marcos, como você fala bem, tu nasceu assim. Eu falei: cara, quem me conhece, eu sou o mais velho de 5 irmãos, extremamente tímido, mas eu comecei. Eu dei o primeiro passo. Eu errei muito, cara. Sim. Até já apresentando o jornal eu errei. Uma vez apresentando um programa de rádio, hoje queria fazer um grau lá, né? Hoje quero parabenizar todos os profissionais odontólogos. Era odontólogos. Uhum. Isso foi numa sexta-feira à noite. No sábado eu levei uma grande mijada. O que tu falou ontem no ar? Falei numa rádio isso. Mas eu comecei. Eu fazia programa de graça. Quando eu comecei em rádio, eu trabalhava de graça. Quando me ligaram, falaram: muda para Itajaí, vem apresentar um jornal. Claro que eu tremi, mas eu fui, eu dei o primeiro passo. Então, cara, para tudo na vida, sempre comece. Depois você vai ver que julgamento, isso é fichinha. A gente lida com ele, a gente aprende, a gente evolui, como tudo na vida. Perfeito, e não se compare, né? Jamais. Sim. Você é único. Sim, perfeito. Você é único e pronto. Você tem o estilo, você tem seus valores, você tem suas competências e tá tudo certo. Embora eu goste muito do Clóvis de Barros Filho, eu nunca vou ser igual a ele. Eu assisto as palestras dele para pegar insights, para agregar a minha palestra, mas jamais vou me comparar com o Clóvis. Ele tem 30 anos de professor em Universidade Federal. Ele é um cara que tem 60 anos de vida. Eu tenho 44. Eu não estou nem na metade do caminho que ele já trilhou. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Eu vou dar o meu melhor. Eu tenho autoconhecimento. Eu funciono aqui. Eu tenho minhas fortalezas e é nisso que eu vou me ancorar. Perfeito. As fraquezas, eu vou buscar evoluí-las. Mas a minha fortaleza está aqui. O que é a tua fortaleza? É a tua família? É a tua empresa? É isso que tem que ancorar o teu dia a dia, a tua palestra, a tua reunião, a tua empresa e por aí vai. Perfeito. Marcos, queria agradecer a tua presença. Imagina, cara. Muito obrigado pelos ensinamentos. Que é isso? Estou aprendendo ainda. Seja muito bem-vindo aqui quando quiser voltar aí no Universo Apo. Já foi convidado, inclusive, para as imersões, né? Sim. Teve um convite, eu acho que foi feito até por mim. Não consegui vir no... Perfeito, mas as portas estão abertas. Gratidão por ter compartilhado hoje aqui conosco. Cara, muito obrigado. Eu gostei demais do teu espaço aqui. Eu até fiz uma foto aqui, né? Fui ali, que cantinho legal. Tirei uma foto. Cara, parabéns pela empresa, pela tua iniciativa, pelo sucesso, né? Quando tu fez o convite, fui lá, dei uma olhada nas tuas redes sociais. Falou: mas que local bacana, que conversa leve, solta, agradável. Então, parabéns, meu caro. Sucesso para ti. E tamo junto. A comunicação nunca sai de moda e quem está nos acompanhando, dê o primeiro passo, certamente você vai se vislumbrar com esse universo da comunicação e, através da comunicação, a gente alcança os objetivos pessoais e profissionais para a gente ganhar mais dinheiro, para a gente ser mais feliz, que é o que interessa. A gente só precisa ser feliz nessa vida, nada mais. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E assim, nós encerramos mais um Apocast. Valeu!